Desculpe, senhora, mas esse elevador não é para gente como você. A frase atravessou o saguão do Crystal Palace Porto como uma lâmina fina, elegante e cruel. Luara Mendes parou no meio do piso de mármore polido, sentindo o eco da humilhação subir pelas costas como um arrepio gelado. A recepcionista menos Clara Monteiro, pele clara, coque perfeito, batom nude, uniforme alinhado menos, mantinha um sorriso profissional que escondia a arrogância com a mesma habilidade, com que escondia a cintura por trás do blazer azul marinho. Como assim? Gente como eu? Luara perguntou, com um fio de calma que só existia para impedir sua voz de tremer. Clara inclinou a cabeça, como se explicasse algo óbvio demais. Funcionários de apoio usam o elevador lateral. Depois baixou o tom, é o protocolo da casa. Protocolo. A palavra bateu pesado no peito de Luara. O saguão estava impecável. Lustres de cristal Swarovski refletiam luzes douradas sobre o granite azul Bahia. Garrafas abertas de Dom Perignon brilhavam no bar. Cavalheiros com relógios Hublot conferiam emales em seus iPhones. Mulheres com vestidos Dior flutuavam entre as poltronas de couro italiano. E no meio de tudo isso, Luara sentia-se tão deslocada quanto uma mancha num tapete branco. Ela abriu a mochila e tirou o crachá digital do evento. Eu sou palestrante do Tech 4 Timaro. Minha apresentação é às 10 horas. Tá tudo aí. Clara olhou rapidamente para o QR Code, depois para o rosto de Luara e riu, uma risada curta, seca, feita para ferir. Sério, com essa roupa? O olhar dela percorreu o tênis simples, a calça jeans escura, os cabelos crespos presos num coque despretensioso. Pensei que fosse técnica de suporte. A cada palavra, um golpe. Luara respirou fundo, mas o ar parecia mais pesado ali. Mais julgador. Meu nome tá na lista. Insistiu, vou confirmar. Clara respondeu, virando as costas como quem vira uma página irrelevante. Só um instante, enquanto esperava, Luara sentiu olhares. O tipo de olhar que não é curioso, é avaliador. Ela ouviu cochichos, viu sorrisos de canto da boca, viu um garçom ficando mais tenso, como se estivesse prestes a ser culpado por algo. E então, o pior momento da manhã. Chegou, do bar lateral surgiram 3 homens rindo alto. O líder do grupo, Tomás Valverde, herdeiro de uma das maiores famílias financeiras de Portugal, usava um terno Hugo Boss e um relógio Hublot, cujo brilho quase cegava. Ele olhou para Luara e perguntou, alto o suficiente para todo o saguão ouvir, quem deixou a entregadora entrar na área vem. O riso dos amigos dele ecoou como estilhaços de vidro. Luara fechou a mão, tentando controlar a reação. Seu peito ardia, seu estômago apertava. Uma velha sensação voltava menos aquela sensação de ser invisível e, ao mesmo tempo, excessivamente percebida. Clara voltou com um sorriso que parecia ainda mais venenoso. Seu nome está mesmo na lista, mas vou precisar validar com um coordenador. Normalmente, os palestrantes vêm vestidos de forma mais apropriada. A palavra apropriada caiu como chumbo. Luara piscou devagar, engolindo o orgulho ferido. Eu só preciso subir para preparar a apresentação. Clara deu o sorriso que destruía mais do que qualquer insulto explícito. Pois aguarde. Aqui cada um precisa saber o seu lugar. E então Luara percebeu, não era sobre roupa. Não era sobre protocolo, era sobre cor, sobre status, sobre a porta que o mundo dizia que não era para ela. Menos mesmo quando o nome dela estava impresso nela. E assim, ali no saguão frio e luxuoso, a história realmente começou. O silêncio do saguão se desfez apenas quando um funcionário abriu a porta giratória.
deixando entrar uma rajada de vento frio do porto. Mas, para Luara, o ar continuava pesado, sufocante como uma sala fechada. Clara ainda falava ao telefone, de costas para ela, mas o corpo da recepcionista denunciava tudo. Postura rígida, impaciência mal disfarçada e aquele ar de quem já tinha decidido o valor da pessoa. Antes mesmo de ouvir sua história, Luara observou o ambiente ao redor. Como alguém que examina um território hostil, o Crystal Palace Porto era um templo do luxo. Lustres pendurados como cascatas de diamantes, mesas de mármore Carrara, arranjos de orquídeas brancas frescas, quadros de artistas modernos portugueses avaliados em milhares de euros. E o aroma discreto de uma essência importada da Armani Privé, misturada ao perfume amadeirado dos hóspedes ricos, tudo ali gritava exclusividade. Tudo ali sussurrava: não pertencem todos, num canto do saguão. Tomás Valverde e seus amigos continuavam conversando alto, como se o hotel fosse um playground caro. Eles falavam sobre carros, Bugatti, Lamborghini, Tesla Plaid e sobre meninas que não sabem se vestir para eventos chiques. E, vez ou outra, olhavam novamente para Luara, rindo como se ela fosse parte da decoração cômica do lugar. Luara desviou o olhar e apertou os dedos no zíper da bolsa. Seu coração ainda batia rápido, mas ela estava acostumada com aquele tipo de momento, menos aquele instante em que a sala inteira parece se mover contra você. Mesmo quando você está imóvel, a sensação de infância voltava sempre igual. Está num lugar onde ninguém se parece com você, onde todos te observam como se você tivesse atravessado uma fronteira invisível. Clara desligou o telefone e ajeitou o crachá. Preparada para mais uma dose de veneno, envolto em cortesia, Sra. Mendes. Ela começou com um sorriso quase afável demais. O coordenador ainda não confirmou sua entrada. Eu já disse, eu preciso subir. Luara repetiu, mais firme, e eu já disse que precisa aguardar. Clara inclina os seios sobre o balcão, aproximando-se com arrogância sutil. Este espaço é muito concorrido. Não podemos liberar o acesso a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A frase atingiu Luara como um estilhaço. Antes que pudesse responder, o gerente de recepção apareceu, João Carvalho. Um homem de Maidade com terno cinza impecável e um relógio Rolex que refletia a luz toda vez que ele movia o pulso. Clara, o que está acontecendo aqui? A recepcionista endireitou-se imediatamente. Senhor Carvalho, esta convidada alega ser palestrante. O gerente analisou Luara de alto a baixo. Seus olhos não esconderam o julgamento. Tem certeza, senhora? Ele perguntou, como se fosse improvável demais. Luara já não sabia se era raiva ou cansaço crescendo dentro dela. Ela estendeu novamente o QR Code, o gerente pegou o celular, examinou com lerdeza teatral. Depois olhou para Clara e fez um gesto discreto com a sobrancelha, menos um gesto de dúvida, de desconfiança, de provavelmente engano. Há um salão reservado para prestadores do evento, ele disse, talvez a senhora tenha se enganado de entrada. Luara sentiu o estômago afundar. Ela abriu a boca para responder. Mas antes disso, uma voz firme ecoou pelo saguão. O que está havendo aqui? Todos se viraram. A figura que se aproximava caminhava com passos calmos e seguros. Terno preto, camisa branca italiana, cavanhaque perfeitamente aparado, expressão séria como mármore escuro. Dr. Álvaro Sanches. Diretor do TEC 4 Tomaro, o homem que convidara Luara pessoalmente por e-mail. O clima mudou instantaneamente. O gerente se encolheu. Clara prendeu a respiração.
Álvaro parou ao lado de Luara. Esta é a engenheira Luara Mendes, disse ele, em voz alta e clara. Palestrante oficial do evento e a única especialista capaz de apresentar o módulo de segurança cibernética desta manhã. Silêncio, um silêncio que queimava Clara por dentro, que silenciava Tomás por um instante, que atravessava o saguão como um tapa invisível. Álvaro virou-se para Luara. Desculpe o incômodo. Vamos subir. E então, com um gesto simples, ele abriu o elevador social para ela, menos o elevador onde momentos antes Clara negara sua entrada. Mas Luara não entrou de imediato. Ela olhou ao redor. Olhou para Clara, para o gerente, para Tomás. Olhou para aqueles que tinham decidido seu valor sem saber nada sobre ela e pela primeira vez naquela manhã, a luz dos lustres não parecia mais tão fria. O elevador social deslizou silencioso até o 15º andar, reservado apenas a palestrantes e executivos de alto nível. Luara entrou com o coração ainda acelerado. Mas agora havia algo diferente pulsando ali, uma mistura de indignação, alívio e expectativa. Álvaro permaneceu ao lado dela, sem dizer nada, por alguns segundos. Depois respirou fundo. Lamento o que aconteceu lá embaixo. Sua voz era baixa, mas firme. Infelizmente, certos lugares ainda carregam velhos hábitos. Luara manteve o olhar no painel do elevador. Não são só hábitos, disse ela. São certezas que as pessoas acham que têm. Álvaro assentiu com gravidade, sem contestar, quando as portas abriram. O corredor estava tomado pelo azul suave das luzes LED. Quadros minimalistas decoravam as paredes. Assistentes caminhavam com pastas e tablets, preparando as últimas checagens do Tec 4 Tomaro. Luara sentiu algo diferente ali. Aqui, ninguém ria dela. Aqui, ninguém a empurrava para a porta lateral. Era o espaço que ela conquistara com estudo, noites em branco, cafés frios e uma força que o mundo insistia em subestimar. Mas a paz não duraria. A sala de comando ao entrar na sala técnica. Luara viu uma equipe inteira, em volta de telas, cabos, servidores, mas havia algo estranho. Por que está todo mundo parado? Ela perguntou. Ninguém respondeu, até que uma engenheira, Ana Rita, virou-se com expressão pálida. O sistema caiu. Luara franziu a testa. Caiu como? Tudo. As redes internas do hotel, os arquivos de credenciais dos convidados, a camada de proteção do evento, tudo offline. Outra tela piscou em vermelho. RANS1WAR detectado, acesso bloqueado, transferência de dados em PR. O GR o estômago de Luara gelou. Isso é sério, ela murmurou. Álvaro se aproximou. Você consegue identificar a origem? Luara sentou-se diante da estação principal, seus dedos deslizando rapidamente pelo teclado mecânico. Linhas de código correram pelas telas como chuva digital. Ela murmurava baixinho enquanto analisava o hijacking, protocolo alterado, pacote de dados criptografado. Alguém implantou uma backdoor. Uma engenheira a interrompeu. Não foi externo. A invasão partiu daqui de dentro. Luara já sabia, era óbvio pelo delay, pelo P mascarado, pela forma como o ransomware ativou sem passar pela firewall. Mas havia algo ainda pior. O malware foi instalado fisicamente. Luara explicou. Alguém do hotel teve acesso direto ao servidor local. Clara, Tomás ou alguém acima deles. O pensamento a irritou profundamente. Não por vingança, mas por ironia. O mesmo lugar que duvidou de sua capacidade era justamente o que precisava dela agora. Momento que muda tudo. Uma luz vermelha piscou no canto da tela.
arquivos confidenciais sendo copiados. Alguém está tentando roubar informações privadas dos convidados. Luara disse, elevando o tom. Se a gente não parar isso agora, vai virar manchete mundial. Álvaro olhou para ela com urgência. O que você precisa? Luara respirou fundo. Estava na hora de fazer aquilo que havia treinado a vida inteira menos, mas nunca imaginou que faria numa situação tão carregada de história e dor. Eu preciso acessar a sala azul. Todos se entreolharam. A sala azul, Blue Core Room menos, era o núcleo central do hotel. Protegido por biométria, onde ficava o servidor primário, apenas chefes tinham acesso. Álvaro hesitou por meio segundo. Depois disse, vamos. O caminho até a porta proibida no corredor. O ar parecia mais frio. Luara caminhava rápido, guiada por Álvaro. Luzes de emergência tremiam em vermelho. Alarmes discretos tocavam baixo, tentando não alarmar os hóspedes. Ao dobrar a esquina, ela viu Clara e Tomás. Os dois pararam de falar no mesmo instante. Tomás quase gargalhou ao ver Luara caminhando ao lado de Álvaro, mas o sorriso dele morreu quando o diretor falou, deixem passagem. Ela precisa acessar a sala azul. Clara arregalou os olhos. Ela perguntou, como se fosse o absurdo do século, a sala de alto nível. Mas ela é a única que pode impedir um desastre. Álvaro cortou. O olhar de Tomás se transformou em puro espanto, misturado com algo mais escuro, medo. Luara percebeu. E quando os seus olhos cruzaram, ela viu, ele sabia de algo. Algo que não deveria. Não ali, não agora. Mas a porta da sala azul estava à frente, brilhando com sua luz azul intensa. E Luara entendeu que estava prestes a entrar no lugar, que desde o começo disseram que não era para ela. A porta da Blue Core Room parecia um cofre de banco menos aço espesso. Luzes laterais, painel biométrico. Luara respirou fundo. Aquele era o tipo de porta que para muitos simbolizava poder. Para ela, simbolizava fronteiras. Álvaro colocou a palma da mão no leitor. O scanner brilhou em azul. Acesso autorizado. A porta deslizou lentamente, liberando um sopro de ar frio e estéril. Dentro, o ambiente parecia um templo tecnológico. Servidores alinhados como colunas de metal, luzes verdes, piscando ritmadas, cabos organizados como veias azuis sob o piso, um painel circular, exibindo dados em tempo real. Tudo brilhava, com a calma de uma máquina prestes a entrar em colapso. Luara avançou. O reflexo das telas espeurrando-se em seus olhos. Esse é o coração do hotel, Álvaro disse. Se o invasor tomou parte daqui, estamos em apuros, então vamos tirar o invasor, Luara respondeu. Sentando-se na estação principal, ela digitou rápido, abrindo camadas e mais camadas do sistema. O ransomware era agressivo, profissional. E isso acendeu um alerta na mente dela. Isso não é coisa de amador, murmurou. Nem de alguém do lado de fora. Álvaro franziu o senho. Você acha que... Luara não respondeu. Ela já tinha certeza. As linhas de código revelavam rastros que só existiriam se alguém com acesso físico tivesse alterado permissões internas. E mais... O vírus estava configurado para enviar arquivos apenas para um pendrive específico. Ou seja, alguém do hotel usou um dispositivo próprio para ativar tudo. Ela minimizou a tela e abriu a pasta oculta. Seu coração deu um salto. Não pode ser. Álvaro se aproximou. Na tela, havia um nome associado ao dispositivo que iniciou o ataque. Valverde 02, Tomás, o sangue de Luara gelou. Álvaro respirou fundo, incrédulo. É o pendrive dele. Esse idiota!
esse irresponsável. Mas Álvaro parou, fechou o punho. Seu rosto endureceu. Ele fez isso de propósito? Luara continuou navegando. Havia mais um vídeo curto, gravado horas antes. Tomás mexendo na sala técnica, jogando algo atrás de um servidor. O rosto dele aparecia por um segundo, rápido demais para quem não estivesse procurando. Mais claro como o sol para quem já tinha visto suas expressões arrogantes, ele instalou a backdoor. Luara disse, provavelmente para sabotar o evento ou para roubar dados. O coração dela batia forte. Não era mais apenas racismo. Era crime nesse momento. O som da porta se abriu novamente. Luara virou-se rapidamente. Clara Monteiro estava ali, parada, pálida como cera. O que vocês estão fazendo aqui? A recepcionista sussurrou. Álvaro cruzou os braços. Clara, onde está o Tomás? A recepcionista engoliu seco. Os olhos dela tremiam de nervosismo. Ele pediu para eu não dizer. Luara se levantou devagar. Aproximando-se, Clara, os dados de todas as pessoas do hotel estão sendo roubados. O evento está em risco. Isso pode arruinar carreiras e Tomás pode ser preso. Clara tropeçou para trás, encostando-se na parede metálica. Eu só fiz o que ele mandou. O que exatamente ele mandou? Álvaro pressionou. Clara fechou os olhos. Lágrimas começando a escorrer, ele disse que precisava corrigir uma injustiça. Que esse evento não deveria destacar pessoas que não pertencem aqui. Ela olhou para Luara, olhou com arrependimento. Eu não pensei. Luara sentiu o impacto da frase como um soco. O mesmo veneno de horas antes. Agora revelado como parte de algo muito maior, Álvaro perdeu a paciência. Onde ele está, Clara? A recepcionista soluçou no salão principal, atrás do palco. Ele disse que precisava terminar algo antes da apresentação. Luara entendeu na hora. O ataque não tinha acabado. A transferência ainda estava ativa. Tomás estava tentando finalizar tudo. Ou pior. Ela girou o corpo com firmeza. Vamos agora. Álvaro assentiu. Eles correram em direção ao corredor iluminado de azul. Clara ficou para trás, chorando, sabendo que seu mundo acabava ali, enquanto Luara corria. Uma certeza queimava em seu peito. A mesma porta que tentaram fechar para ela. Era a porta que ela agora precisava atravessar para salvar a todos. O salão Crystal Hall fervilhava de gente quando Luara e Álvaro atravessaram as portas laterais. Luzes brancas e azuis iluminavam o palco, refletindo nos painéis de vidro que cercavam o auditório. Os convidados VIP conversavam, tiravam fotos, brindavam com taças de champanhe. Mas havia algo errado, muito errado, no canto do palco, escondido atrás das cortinas. Tomás Valverde estava ajoelhado diante de um laptop conectado a um cabo preto que seguia até um painel técnico. Luara reconheceu o software na tela. Era o módulo final do ransomware, programado para liberar todos os dados roubados para um servidor externo em questão de minutos. Se ele concluísse, o evento seria destruído e a ruína recairia sobre quem? Sobre ela, a palestrante negra que não deveria estar ali. Luara avançou. Tomás ouviu os passos e virou-se. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, levantando-se. Os olhos dele estavam vermelhos, dilatados, um misto de desespero e raiva, tentando impedir que você destrua a carreira de centenas de pessoas. Luara respondeu. Tomás riu. Um riso duro, quebrado, desesperado. Você não entende. Entende? Aquele espaço não é seu. Esse palco não é seu. Esse hotel
não é seu. O público começou a notar algo. Murmúrios surgiram no salão. Álvaro deu um passo à frente. Tomás, pare com isso agora. Mas o herdeiro o ignorou completamente. Os olhos dele estavam fixos em Luara, menos como se ela fosse a raiz de todos os seus fracassos. Você acha mesmo que merece estar aqui? Você é uma. A palavra ficou presa, mas ela estava lá, escondida entre os dentes. Luara ergueu o queixo. Sim, eu mereço. O salão inteiro parecia ter parado para ouvir. Tomás avançou um passo, carregado de fúria. Você estragou tudo. Se não tivesse aparecido aqui, se não tivesse ousado subir nesse hotel, nada disso teria acontecido, porque você não teria sido pego. Luara cortou. Silêncio. Álvaro abriu o tablet. Com 2 toques, projetou no telão a imagem que todos viram ao mesmo tempo. A gravação de Tomás instalando a backdoor nos servidores. Salão explodiu em murmúrios. Os flashes das câmeras dispararam. Executivos se levantaram das cadeiras, chocados. Tomás empalideceu. Isso é montagem. É falso. Luara não respondeu. Ela apenas abriu o arquivo seguinte, ou pendrive Valverden_02. O mesmo registrado como origem do ataque. O mesmo encontrado com a chave criptográfica do malware. Álvaro levantou a voz. Tomás Valverde, você sabotou o sistema do evento. Tentou roubar informações sigilosas e colocou este hotel em risco. Tomás balançava a cabeça, desesperado. Eu só queria impedir que uma desconhecida ofuscasse meu trabalho. Era o meu momento. Minha família patrocina isso. Finalmente, a verdade nua saiu pela boca dele. Esse evento não é lugar para gente como ela. O salão congelou. Ninguém respirou. Frase ficou pendurada no ar como veneno. Luara sentiu a força do golpe, não por ser novidade, mas porque pela primeira vez. Ele dizia em voz alta o que todos sempre pensavam em silêncio. E então ela devolveu. Engraçado, porque, na hora de salvar o evento, parece que só tinha gente como eu capaz de fazer isso. Um suspiro coletivo tomou o ambiente. Álvaro colocou-se entre ela e Tomás. Segurança, 2 guardas se aproximaram. Tomás tentou fugir, mas foi segurado pelo braço. Ele gritava, se debatia, implorava pela família, pelo sobrenome, pelo dinheiro. Mas tudo isso valia pouco agora, menos que nada, enquanto era arrastado para fora do salão. Ele ainda lançou um último olhar para Luara. Você arruinou tudo. Luara permaneceu firme. Não, eu apenas revelei a verdade. Os convidados começaram a aplaudir, primeiro tímido, depois mais forte, até que o salão inteiro ecoou em aplausos. Sob os vidros reluzentes que refletiam a imagem da mulher que horas antes fora barrada na porta, Álvaro subiu ao palco com um microfone. Senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar a palestrante oficial desta manhã, engenheira Luara Mendes, especialista em segurança cibernética e responsável por impedir o maior ataque já visto em um evento do Tech 4 Tomorrow. O público levantou-se, aplausos tomaram tudo. Flashes dispararam. Luara respirou fundo, caminhando até o centro do palco. A luz branca do holofote tocou seu rosto e, naquele instante, algo dentro dela se realinhou. Aquele palco menos aquele lugar que tentaram negar a ela. Agora era seu. Totalmente seu.
O aplauso continuou por longos segundos, ecoando pelo Crystal Hall até tocar as paredes de vidro e voltar como um trovão suave. Luara permaneceu imóvel por um momento, não por insegurança, mas porque precisava sentir aquilo. Precisava permitir que o coração acreditasse que era real. Horas antes, ela era só a mulher que não combina com esse lugar. Agora, ela era a mulher que salvou o lugar. Quando os aplausos começaram a cessar, Luara aproximou-se do microfone. Ela não tinha preparado discurso algum menos, afinal. Ninguém prepara discurso para o mundo tentar te expulsar pela porta da frente. Mas ainda assim, ela encontrou as palavras. Obrigada, disse com a voz firme. Não por me aplaudirem agora, mas por finalmente me enxergarem. O salão silenciou. Os vidros refletiam sua imagem, multiplicando sua presença como se dissesse: agora você existe, em todas as direções. Ela continuou. Eu cresci ouvindo que certos lugares não eram para mim. Hoje entendi que o problema nunca foi o lugar, foram as portas erradas. Fechadas pelas pessoas erradas, alguns convidados assentiram lentamente. Outros pareciam envergonhados. Clara, ao fundo, chorava baixinho sem conseguir sair do salão. Luara ergueu o queixo. E se existe algo que aprendi no meio da tecnologia, é isso. Quando alguém tenta te bloquear, ela tocou no console digital do palco, você cria outra rota. Um riso leve atravessou o público. Ela encerrou. Obrigada por não me impedirem de entrar hoje. Mesmo tentando, não conseguiram. A plateia explodiu em aplausos de novo, não por espetáculo, mas por respeito. Dessa vez definitivo. Álvaro se aproximou, apertou-lhe a mão e murmurou: o mundo precisa de pessoas como você. O nosso mundo. E pela primeira vez, Luara acreditou. Ao deixar o palco, o brilho da luz refletiu no vidro gigante atrás dela, formando uma silhueta calma, forte e absolutamente inquebrável. Nenhum olhar de desprezo poderia mais apagá-la. Nenhuma porta podia se fechar diante dela. Nenhuma palavra podia diminuí-la. Ela atravessou o saguão do Crystal Palace Porto, o mesmo que tentara Romeu lá pela manhã, e agora não havia um único olhar dizendo que ela não pertencia ali. Porque, no final, não foi o hotel que deu lugar para ela. Foi ela que ensinou ao hotel que lugar nenhum é demais para quem sempre teve capacidade. Só faltava ser vista. E então, saiu pela porta principal. Cabeça erguida, livre, inteira.